Os deputados do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária apresentam hoje o parecer do primeiro projeto de lei que vai regulamentar a reforma. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, carnes da cesta básica, armas e carros elétricos no imposto seletivo ainda são dúvida, né? Bom dia para você. Exatamente, bom dia para você, Kátia, bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa quinta-feira. Ainda são dúvidas até a gente ter acesso ao relatório final a respeito dessa primeira parte da regulamentação da reforma tributária, que será apresentada nesta quinta-feira pelos deputados que compõem esse grupo de trabalho que foi formado em abril deste ano para analisar essa regulamentação. E aí é interessante, Kátia, a gente só fazer um resuminho aqui para o nosso ouvinte entender o que está acontecendo, porque os deputados eles devem aparecer hoje ou devem apresentar, na verdade, nessa quinta-feira, um parecer sobre a regulamentação dos projetos da reforma tributária. E aí a gente tem os detalhes sobre o funcionamento de dois novos impostos, né? O texto trata da implementação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e do CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, além de um terceiro imposto, que é o Imposto Seletivo, que você citou aí e que ele é conhecido também como o Imposto do Pecado. Esses dois novos impostos que eu disse, o IBS e o CBS, eles formam o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado e que vai substituir 5 impostos existentes hoje e que incidem sobre o consumo, que é o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. E aí tem esse imposto do pecado, que é um terceiro imposto que não entra nessa alíquota, mas ele prevê uma carga tributária extra para itens considerados prejudiciais à saúde ou fúteis, né? Então tem, por exemplo, a inclusão de bebidas alcoólicas, cigarros, mas também tem a questão das armas de fogo e agora, por último, entrou essa discussão a respeito de carros elétricos. Por quê? Porque sempre que o governo dá alguma isenção para algum setor em específico, ele precisa compensar de alguma forma para que essa alíquota geral, que hoje está estipulada em 26,5%, ela não aumente. Então, houve essa discussão a respeito da inclusão dos carros elétricos no imposto seletivo, mas, claro, o martelo será batido somente nessa quinta-feira, quando a gente tiver acesso ao relatório. E aí, nessa reunião também foi discutido, nessa reunião que foi feita ontem, né, para apresentar esse relatório, reunião que durou mais de 7 horas ao longo da tarde, também foi discutida a inclusão de carnes e frangos na cesta básica, né? O presidente Lula tem falado nos últimos dias a respeito desse assunto, né? Diz que algumas carnes seriam taxadas, outras não, mas o que os deputados avaliaram é que é muito difícil se definir quais cortes serão tributados e quais não, então por isso a intenção é que todas as carnes sejam isentas, algo que não estava previsto no projeto que foi enviado pelo governo em abril deste ano. Ontem o presidente Arthur Lira comentou a respeito desse assunto e a gente acompanha agora o que ele disse a respeito dessa questão das carnes em específico. Nunca houve proteína na cesta básica. Nunca houve, não é? Mas se couber, a gente vai ter que ver quanto essa inclusão representa na alíquota que todo mundo vai pagar. Na avaliação do senhor? Então, não, eu não faço avaliação. Estimativa de o pessoal vai falar na coletiva amanhã, né? Eu só estou aqui parametrizando o que foram quase 7 horas de reunião hoje, analisando alteração por alteração proposta tecnicamente pela comissão, pelos relatores. Bom, então tá aí o Lira falando sobre essa questão da carne. Claro, a gente vai ter realmente acesso a esse relatório nessa quinta-feira, portanto a gente vai saber se a carne está isenta ou não, como havia proposto o governo, né? Mas aí essa é uma discussão, Kátia, muito complicada, né? Eu conversava ao longo da semana com alguns dos relatores desse projeto que detalharam, né? Foram diversas reuniões, foram feitas desde que esse projeto chegou à Câmara dos Deputados em abril deste ano, e o foco principal da casa, apesar desses assuntos paralelos que sempre pipocam aí nas comissões, no plenário, sempre foi a reforma tributária. Então, o presidente Arthur Lira garantiu que o cronograma inicial está mantido. Assim que esse relatório for apresentado, há uma celeridade para que essa votação seja concluída até o dia 17 desse mês, que é quando a Câmara dos Deputados entra em recesso parlamentar.